Bem-vindos de volta, amigos do canal Chronotalk, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre intervalos de manutenção. Pois bem, essa é uma pergunta bastante frequente que eu recebo tanto no canal como pelo Instagram, ou pessoas que eu conheço me fazem essa pergunta, que é: de quanto em quanto tempo eu devo fazer a manutenção do meu relógio? E a resposta é relativamente simples, mas, como vocês já sabem, eu gosto de esmiuçar um pouquinho mais os detalhes aí, para que fique o mais claro e que vocês entendam o porquê, desses prazos. Então, primeiramente, a gente vai falar de três tipos de manutenção diferentes. Primeiro, a manutenção completa, tá? Que normalmente é disso que as pessoas perguntam. Até porque às vezes elas esquecem que o relógio pode precisar de outras pequenas manutenções entre cada uma das manutenções completas. E o que é a manutenção completa, ou também chamada de revisão geral? É aquela em que o relógio é inteiro desmontado, lavado, remontado, lubrificado. Então você desmonta completamente a caixa do relógio, tira coroa, vidro, todas as juntas, a máquina, tira todos os ponteiros, mostrador, desmonta todas as peças da máquina, parafuso por parafuso, lava tudo, remonta, substitui as juntas de vedação, relubrifica a máquina, ajusta, etc. Então essa é a manutenção completa que o relógio precisa. Por que ele precisa disso? Por que é importante você manter um intervalo? Porque, na verdade, o que a gente faz, uma das partes mais importantes de uma manutenção completa é a remoção da lubrificação velha, é a lavagem das peças. Porque, assim como no motor de um carro, o motor do carro ele tem um filtro de óleo que é justamente para que esse filtro retenha as pequenas partículas de metal que se soltam do próprio atrito das peças. E num relógio acontece exatamente a mesma coisa, numa escala microscópica, mas acontece também, e naturalmente ele não tem um filtro de óleo, então essas partículas acabam se misturando ao lubrificante, e ao invés dele lubrificar, ele passa a se tornar uma pasta abrasiva que acelera muito o desgaste. Ele inclusive é pior do que a lubrificação não estar lá. Se a lubrificação se deslocar e a peça funcionar a seco, é menos danosa do que a lubrificação continuar lá, porém contaminada. Tá? Uma máquina funcionando a seco se desgasta menos do que uma máquina com lubrificação contaminada. Por essa razão é fundamental você fazer essa manutenção completa, porque todo o lubrificante velho é removido e é colocado um lubrificante novo. E o pior é que nem sempre o relógio avisa que ele tá precisando dessa lubrificação. Por isso que você não deve esperar o relógio começar a apresentar perder precisão ou começar a apresentar algum problema de funcionamento para fazer a manutenção. Porque pode ser tarde demais. Existem relógios, principalmente, na verdade, relógios de alta qualidade, eles justamente são muito precisos, porque eles são capazes de manter a precisão em qualquer situação de funcionamento. Isso significa que também, às vezes, ele já pode estar precisando, está quase morrendo, precisando de lubrificação, mas por ele ser muito preciso, ele não demonstra isso, ele continua funcionando com precisão e você achando que o relógio está bom e na verdade ele está precisando de manutenção. Por essa razão, você deve seguir intervalos regulares, porque ele nem sempre avisa que ele está precisando de manutenção. Tá? A segunda questão aí é que o relógio tem juntas de vedação. A maioria deles tem juntas de vedação, e essas juntas de vedação têm vida útil. Ou elas são feitas de plástico, ou elas são feitas de borracha, que se deformam e podem perder a elasticidade e parar de fazer o perfeito selamento entre as peças que ela veda. Por essa razão, na manutenção completa, embora ela já englobe a substituição dessas peças, se for um relógio que você usa em água, a recomendação é que você não espere uma manutenção completa para checar a vedação. Tá?
Alguns fabricantes divergem um pouquinho nos prazos, mas se é um relógio que você utiliza na água, você deve checar as vedações e eventualmente trocá-las entre as revisões gerais, tá? Então você pode precisar fazer uma troca de vedação antes de fazer a manutenção completa no relógio, tá? E por fim, as baterias também. As baterias, naturalmente, você vai fazer, se for um relógio a quartz, lógico, você vai fazer a troca das baterias entre os intervalos de manutenção completa, tá? Mas também é importante você também seguir um intervalo fixo entre trocas de bateria e não esperar a bateria esgotar para fazer a troca, porque a bateria também tem vida útil. A bateria ela tem uma química dentro e essa química é selada. Esse selante é quem tem vida útil e tem prazo de validade. Se ele vencer, ele pode se romper. A química corrosiva que tem dentro da bateria, apesar das baterias de relógio serem de óxido de prata, elas são menos corrosivas do que a química alcalina que a gente tem nas pilhas que a gente usa no dia a dia, mas mesmo assim é corrosiva. E se você passar do prazo de validade ou se você esperar a bateria esgotar para fazer a troca, ambas as situações multiplicam muito o risco de vazamento. E a hora que essa química vaza, ela danifica o circuito eletrônico e o que seria uma simples troca de bateria acaba virando uma manutenção completa, que pode ser 10 vezes mais cara do que a troca de bateria, e ainda por cima o custo do circuito, que provavelmente você vai ter que pagar a parte e também é uma grana normalmente, tá? Então, não vale a pena você esperar o relógio arregar para você fazer a manutenção, assim como você não deve esperar a bateria esgotar para trocar ela, e pior ainda, esperar entrar água para trocar as juntas de vedação, certo? Então vamos lá ao que interessa, que é quais são esses prazos. Qual é a minha recomendação? A minha recomendação é que você siga o manual do fabricante ou as recomendações do fabricante para aquele seu modelo. Porém, eu entendo, claro, que nem sempre a gente tem acesso a essa informação, não tem mais o manual, nem todo fabricante deixa isso absolutamente claro no site ou algo assim. Então, o que eu digo para vocês, normalmente os fabricantes eles recomendam para relógios mecânicos e quartz, na verdade, dificilmente eles fazem distinção. Eu vou fazer uma pequena distinção aqui, mas dificilmente eles fazem. A recomendação é de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, tá? Normalmente é essa a recomendação dos fabricantes para o intervalo entre manutenções completas. Existem algumas exceções, por exemplo, relógios de alta frequência acima de 28.800 alternâncias por hora, como por exemplo os Zenith é o primeiro, que funcionam a 36.000 alternâncias por hora, ela faz uma recomendação de 3 em 3 anos, porque a lubrificação é mais crítica e a velocidade de giro das peças é maior, a tensão da corda é maior, então tudo recebe muito mais força, a lubrificação é mais crítica. E aí, nesse caso, realmente acho bem importante que você siga esse intervalo de manutenção para não correr o risco de depois terminar tendo uma peça com extremo desgaste que acaba fazendo a manutenção ficar mais cara, tá? Eu até diria que se o relógio... Porque o fabricante ele escreve o manual imaginando que você vai fazer um uso todos os dias do relógio. E nem sempre é o que a gente acaba fazendo, principalmente em relógios mecânicos. Então, se for um relógio que não tem um uso muito intenso, muito frequente, nem sob situações ou condições extremas como alta temperatura, vibração ou baixa temperatura, você até pode estender um pouquinho isso até cerca de uns 7 em 7 anos, tá? Nessas condições, você pode pensar aí entre 5 em 5 até 7 em 7 anos. Tá? Não vejo problema em fazer isso, é seguro, desde que não seja um relógio utilizado todos os dias. Se for utilizado todos os dias, eu prefiro manter o 5 em 5 anos. E se for um relógio a quartzo, o relógio a quartzo tem uma diferença, ele dificilmente sofre desgaste nas peças. A lubrificação está lá mais para fazer com que tudo gire mais livre e a bateria... ele não pare antes da bateria terminar a sua energia, do que realmente para evitar desgaste. Então, como o desgaste não é tão crítico, se você fizer um intervalo de manutenção um pouco mais longo,
você dificilmente vai sofrer com desgaste como pode acontecer com um relógio mecânico. Então, um relógio quartzo, se ele não estiver apresentando nenhum sintoma de atraso, que já aí começa a apontar que ele tem uma deficiência de lubrificação, você pode também girar em torno dos 7 em 7 anos, talvez até um pouquinho mais, tá? Mas eu preferia recomendar também 7 em 7 anos para os relógios a quartzo. E aí entra aquelas manutenções, que é uma manutenção parcial, que você deve fazer entre as manutenções completas. Se o teu relógio não for um relógio de mergulho profissional, se não for um relógio altamente resistente à água, e ele for mecânico, você pode se prender somente às manutenções completas. Você não precisa fazer nada no meio do caminho. Porém, se ele for um relógio de mergulho, um relógio altamente resistente à água, e você use ele na água, na piscina, no mar, etc., eu recomendo que você pelo menos cheque as vedações uma vez a cada 2 anos, ou quem sabe até uma vez por ano. Essa também é uma recomendação que a maioria dos fabricantes eles divergem um pouquinho, mas eles falam que se for relógio de mergulho, cheque a vedação todo ano, ou de 2 em 2 anos, pelo menos cheque, tá? Se necessário, troque, porque realmente também não vale o risco de você acabar tendo uma entrada de água, e aí sim vai custar muito mais cara a manutenção, tá? Essa checagem você deve fazer numa assistência técnica autorizada, ou num relojoeiro de confiança também que tenha equipamentos bem adequados para fazer isso, tá? E teste isso com segurança e faça uma inspeção visual para te dizer se teu relógio precisa trocar as juntas ou não. Mas se usa na água, faça essa checagem, pelo menos a checagem, se necessário a substituição entre os intervalos de manutenção completa. E por fim, as baterias. A minha recomendação, pelos motivos que eu já disse antes, troque a bateria de 2 em 2 anos. Não espere ele esgotar, tá? Porque o risco de vazamento é muito grande. E mesmo se você... aquela história, deixa a coroa puxada para não gastar a bateria. Eu não recomendo fazer isso, porque eu acho que a economia é muito pequena. E pelo mesmo motivo, porque você vai... Pela minha recomendação, você vai trocar a cada 2 anos, estando ela esgotada ou não. Então, consumindo pouco ou consumindo muito, a cada 2 anos eu recomendo que você troque, porque mesmo que você mantenha a coroa puxada, existe uma pequena descarga ainda, o consumo é menor, mas a vida útil dela continua correndo. Então, a vida útil daquele selante da bateria continua ali correndo, e ele vai se deteriorar da mesma maneira e pode acabar vazando. E o pior, se ela vazar e estiver parado, você não consegue ver porque o relógio estava parado de qualquer maneira. Então não recomendo que se faça isso, e recomendo que você troque bateria de 2 em 2 anos, sempre também em alguém na autorizada ou em um relojoeiro de muita confiança, que é os lugares onde você vai ter a certeza de que ele utiliza baterias de boa qualidade e baterias dentro do prazo de validade. Corra de trocas de bateria barata, tá? Porque não existe milagre. Trocas de bateria barata, frequentemente você vai estar falando, mesmo que a bateria pareça de marcas boas, né? Marcas reputadas, você não sabe como é o prazo de validade. Infelizmente, tem distribuidores aí que acabam comprando um lote grande, e a hora que começa a chegar perto do prazo de validade, ele vende baratinho, e aí tem aquele cara profissional que compra essa mais baratinha para oferecer um serviço mais barato, e é nessa que você corre o risco de acabar recebendo uma bateria perto do prazo de validade, do fim do prazo de validade, tá? Então, fuja de trocas de bateria baratas, não negligencie isso. Beleza? Acho que é isso. Então, resumindo, manutenções completas a cada 5 em 5 ou até 7 em 7 anos, checagem e ou substituição de vedações a cada 2 anos para relógios que você use em água, e baterias idem, 2 em 2 anos, e que no momento da troca da bateria você já aproveita e verifica a vedação também, se necessário, troca. Beleza? É isso, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixem aí nos comentários as perguntas que vocês têm ainda sobre esse assunto.
É isso, um abraço, continuem acompanhando o canal e até a próxima.